Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero agradecer ao Senhor, em primeiro lugar, por todos os irmãos e irmãs que estão aqui no grupo comigo, Deus. Quero agradecer ao Senhor, porque em todas as coisas somos mais que vencedores. O Senhor é Deus poderoso, Pai. E o Senhor é Deus poderoso para estar nos ajudando nessa hora, Senhor, para que tudo corra bem e que todos ouçam a Tua palavra e os Teus conselhos e escrevam na placa dos seus corações, para que isso nunca seja esquecido, Deus, e que possa surtir o efeito que esperamos em Cristo Jesus, Pai. Eu te peço e humildemente eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus, conduza o pastor Jaime, Pai, a trazer a tua palavra. Seja o Senhor a falar por esse vaso, Senhor. Que o Senhor venha preenchendo todos os conselhos que necessitamos guardar no nosso coração, Pai. E que nunca venhamos a esquecer a tua vontade e o teu falar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado. Bom dia, a paz do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, meus muito queridos amados irmãos, aqui é o irmão Jaime. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, né? O Senhor permitiu que nós abríssemos o quarto dia da campanha, né? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque o Senhor é bom. E o nome da campanha já diz: somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Louvado e engrandecido, a irmã já abriu aí os trabalhos, a campanha com a linda oração, né? Que já é para nos deixar com o coração preparado para a palavra. É assim que Deus trabalha, é assim que Deus age, né? Estamos a quilômetros e quilômetros de distância e o nosso espírito comunica na hora de fazer a obra de Deus. Uns cantam, outros oram, outros dão testemunho, e é isso que é importante para nós, né? Sabemos que a obra não é nossa, o povo não é nossa, a obra é de Deus e o povo é de Deus. E a nossa obrigação é abrir a boca, né? Ele disse: abra a boca que eu te encherei. E na maioria das vezes, quando abrimos a Bíblia, abrimos a boca para meditar na santa e gloriosa palavra do Senhor, tem alguém do outro lado esperando a resposta, mas não respostas falsas e mentirosas, enganosas, a resposta que vem da palavra de Deus. Porque quando ele diz: somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, né? Então nós sabemos que somos vencedores porque Jesus Cristo nos amou. Já foi falado aqui essa semana inteira, ao decorrer desses 3 dias anteriores, que se não fosse pela misericórdia, se não fosse pelo amor de Deus por nós, se não fosse pela compromisso de Jesus em nos salvar, coitado de nós, né? E isso, irmãos, nós temos que fazer enquanto ainda estamos em vida. Não deixe o inimigo te enganar, né? É muito bom, às vezes, nós querer agradar as pessoas nos velórios e falar assim: o fulano, o ciclano, a ciclana foi para o andar de cima, né? Ou o fulano está nos braços do Senhor, né? Não querendo ser juiz e estar julgando, mas aquela pessoa servia ao Senhor,
Aquela pessoa abandonou a vida velha e fez um concerto com o Senhor. Então, meus irmãos, o intuito não é constranger ninguém, mas é pregar a verdade, né? A Bíblia diz: conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade que liberta é a palavra de Deus. Por exemplo, se você não soubesse que Jesus é o único caminho que nos leva a Deus, quem sabe às vezes você teria uma justificativa: Senhor, nunca ninguém me falou que o Senhor é o único caminho que nos leva a Deus. Ninguém nunca me falou que o Senhor veio, padeceu o que padeceu, levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. Ninguém me falou isso para mim. Mas hoje você é sabedor e você é conhecedora, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eu apresento o Senhor juntamente com todos que estão acompanhando conosco mais esta campanha abençoada que o Senhor tem abençoado a vida daqueles que ouvem e a põem em prática. Que o Senhor venha visitar, Senhor, as pessoas que se encontram necessitadas das suas bênçãos, aquelas que se encontram enlutadas por a perda de um ente querido, aquelas que estão em recuperação de uma cirurgia, aquelas que têm perdido o ânimo de viver, aquelas que estão, meu Pai, preocupada com a causa na justiça, preocupada com qualquer coisa desta vida. Nós devemos descansar no Senhor todas as nossas ansiedades, entregar nas suas mãos e descansar. Porque essa palavra, a palavra do Senhor diz para nós: sem mim nada podeis fazer. Às vezes nós até tentamos, né? Aí dá certo, ô glória, Deus abençoou, não dá certo, quebra a cara, bate a cara no muro, a pessoa fala assim: por que que Deus deixou? Mas antes de nós cometer os atos, tomar nossas decisões, nós nem consultamos ao Senhor, só vimos as partes boas e os lucros que poderíamos obter, mas não colocamos nas mãos do Senhor. E temos que fazer isso. Colocar nas mãos do Senhor, por mais simples que seja, e descansar nas mãos deles todas as nossas ansiedades. Visita aquela pessoa, Senhor, que me pediu oração ontem, não esqueci não. Ela está incluída nessa campanha dessa semana. Que o Senhor venha repreender aquela falta de ar, o Senhor venha repreender o uso daquela bombinha, porque aquela pessoa, Senhor, declarou com a sua própria voz. Às vezes tem pedido até a morte para acabar esse sofrimento. Tenha misericórdia dela e repreende esse mal. Já tem gastado, tomado todos os tipos de remédio que existe e não consegue sarar. Quando eu ouvi aquele relato, eu pensei na mulher do fluxo de sangue. Há 12 anos sofria com hemorragia e nada poderia curar, e tinha gastado todos os seus bens e estava indo de mal a pior. E ela diz: se eu apenas tocar nas orlas dos vestidos do Senhor Jesus, ficarei sarado. E faça, Senhor, com que essas palavras cheguem aos ouvidos dessa pessoa e ela possa tomar uma decisão por aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e entregar a sua vida a ela, né? Não somente para ser sarada e curada, mas para ela ter uma vida salva em Cristo Jesus. Continue abençoando, Senhor, a minha família, meus filhos, minha filha, meus netos, minhas netas, minhas noras, meu genro, minha esposa, meu vizinho da direita, da esquerda, da frente, enfim, todos, meu Pai. Continue abençoando, dando livramento, abençoe minha mãe, abençoe minhas irmãs, meus irmãos, enfim, todos. Sê com eles e todos os seus familiares e com toda a sua parentela. E abençoe aqueles que estão saindo para trabalhar agora de manhã, aqueles que estão retornando do trabalho, aqueles que vão fazer qualquer
coisa na rua hoje ou próprio dentro de casa, guarda eles livrando de acidente, assalto, atropelamento. Proteja essas pessoas que têm enviado pedido de oração, Senhor. Dai ouvido, Senhor, às orações delas, às causas que elas têm colocado nas suas mãos e têm realmente deixado em suas mãos. Abençoe elas, nos abençoe que também somos carentes da graça, da bênção e da misericórdia do Senhor. Em nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. Continuando aqui, meus irmãos, logo após a oração, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Então nós vamos meditar hoje, meus irmãos, também tem a ver com o que queres que eu te faça, né? A palavra abençoada para nós, ela se encontra em Mateus 20, do 29 ao 34, né? Nova tradução na linguagem de hoje, 2000. Quando Jesus e os discípulos estavam saindo de Jericó, aqui já estava em Jericó, uma grande multidão seguia Jesus. Dois cegos sentados na beira do caminho ouviram alguém dizer que ele estava passando e começaram a gritar. Está vendo, meus irmãos? Aqui, quando Jesus estava saindo de Jericó, de novo uma grande multidão seguia Jesus, né? Glória a Deus. Sempre, sempre com a grande multidão. Nem sempre era para estar servindo ele, mas uns estavam precisando ser curados, outros estavam com fome, precisavam alimentar de pães, né? Outros precisavam estar próximos de Jesus ali para tirar algum proveito. Mas tinham muitos da multidão que estavam ali e precisavam estar ali porque amava realmente Jesus, né? Quando Jesus saiu, os seus discípulos estavam saindo de Jericó, uma grande multidão seguia. Dois cegos sentados na beira do caminho ouviram alguém dizer que ele estava passando e começaram a gritar: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Eu já disse, não sei se o seu motivo é a cegueira, se o seu motivo é um câncer, se o seu motivo é um casamento que está acabando, se o seu motivo é seus bens que você esteja perdendo, se o seu motivo seja um filho, uma filha que esteja na droga, nos caminhos errados, se é a sua esposa que vocês não se dão bem, se é seu esposo que vocês não se falam mais, se é você que não fala com sua mãe, com seus irmãos, com seu cunhado, com seu genro, com a sua sogra, né? Mas Deus sabe, e esses dois cegos gritavam: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de nós, né? E a multidão, mais uma vez aqui no 31, Mateus 20, 31, a multidão os repreendeu e mandou que calassem a boca, mas eles gritavam ainda mais: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de nós, né? Eles gritavam ainda mais, amolavam o mestre. Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de nós, né? Então Jesus parou e já foi logo falando com eles, né, meus irmãos? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque Ele é grande em perdoar. Amém, meus irmãos? Louvado e engrandecido seja o nome daquele que pode todas as coisas. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? Glórias e glórias a Ti, Senhor. Porque esse é um Deus do qual nós anunciamos e temos certeza que Ele pode fazer muito mais além daquilo que pensamos. Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós, né? Da minha casa, da minha família, dos meus amigos,
daqueles que não são muito amigos, mas que o Senhor tenha misericórdia deles, para que eles possam conhecer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus, amém? Porque este é aquele que salva, liberta, cura e conduz ao céu. Glórias e glórias a Deus. Amém? Continuando aqui para encerrar, meus irmãos, né? Deixar um pouco para a parte da noite para nós estar encerrando. E a multidão repreendeu e mandou que calassem a boca, mas eles gritavam ainda mais, né? Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Jesus então parou, chamou os cegos e perguntou: o que querem que eu lhes faça, né? Glória a Deus. Então, meus irmãos, fica essa pergunta aqui para que você possa ir respondendo para o Senhor. O Senhor te pergunta: o que queres que Ele nos faça ou que eu te faça? E Senhor, queremos poder enxergar. Responderam eles. Amém. Glória a Deus. Então nós sabemos, meus irmãos, que o Senhor quer que nós estejamos de olhos abertos, espiritualmente falando, para as coisas que estão ao nosso redor, para as coisas que estão acontecendo, está nos abrindo os olhos para que possamos ver a glória de Deus. Que Deus abençoe. Tenha um dia, uma tarde, uma noite abençoada. E para encerrar aqui no 33, 34, ele diz: Senhor, queremos poder enxergar. Responderam eles, né? Então, esses aqui ainda não tinha, esses aqui realmente eram cegos, que eles queriam poder enxergar. Jesus teve pena dos dois cegos, tocou nos olhos deles no mesmo momento, eles puderam ver e então seguiram ao Senhor, né? Que o Senhor te abençoe e te dê um dia abençoado. Jesus teve pena dos cegos, né? E Ele pode ter misericórdia de nós. Jesus tocou nos olhos dos cegos e Ele pode tocar no meu, no seu, no nosso problema e nos dar a vitória. Amém? Tocou nos olhos dele no mesmo instante. Eles puderam ver. Jesus pode tocar nos seus olhos, nas suas pernas, nos seus pés, na sua cabeça, enfim, pode tocar na sua vida e você pode estar restaurado daquilo que você estava com deficiência ou que estava doente, em nome de Jesus. Amém? Boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus muito queridos amados e amigos irmãos, e todas as irmãs do grupo Meninas dos Olhos de Deus, e todos quanto hão de ouvir a conclusão do quarto dia da campanha. Em todas as coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou primeiro. Jesus Cristo nos amou primeiro, né? Às vezes nós fala assim, eu aceitei Jesus, né? Mas é engraçado, é Jesus que nos chamou. Jesus que nos chamou das trevas para a luz. Graças a Deus, né? Vamos aí estar concluindo a segunda parte do quarto dia, porque Deus é bom. E venho agradecer ao Senhor por esse dia abençoado, esse dia maravilhoso, esse livramento que Ele nos deste, mesmo sem nós estarmos vendo, né? E Ele tem nos livrado e tem nos dado vitória. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E eu continuo apresentando as pessoas que têm pedido oração, que têm clamado ao Senhor pelas suas lutas, pelas suas dificuldades, enfim, por tudo que ela tem passado, que foge ao controle dela, foge da medicina, foge da justiça, mas nós sabemos que o Senhor pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou que pensamos, amém?
soberano e eterno Deus. Neste momento, Senhor, nós entregamos a nossa vida ao Senhor e todos os pedidos que foram apresentados aqui durante o dia no grupo e outros que foram apresentados em seus aposentos entre ela e Deus, para que o Senhor possa estar realizando os bons desejos do coração dessas pessoas, também da minha casa, da minha família, né? Possa estar abençoando os clientes, porque Deus é bom e Ele tem cuidado de nós. E que o anjo do Senhor acampa ao nosso redor para nos dar a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, meus irmãos e minhas irmãs? Paz sejam com todos, em nome de Jesus. Glória a Deus, irmãs, irmãos, continuando aqui, né? Para nós fechar mais este dia que o Senhor tem nos abençoado. E a palavra e o texto áureo abençoado é: em todas as coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, né? Glória a Deus, porque Deus é bom e Ele tem sido sempre presente na nossa vida. Porque a sua palavra diz: sem mim nada podeis fazer. E o mais importante, meus irmãos, se encontra aqui no 8, versos 31, né? É muito importante nós lembrar dessa passagem, que ela diz bem assim para nós: que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós, né, irmãos? Nós temos um Deus que pode todas as coisas, tá certo? Nós somos seres humanos, às vezes o vento bate no nosso barquinho, às vezes a tendência nossa é ter medo que o barquinho venha afundar, né? Mas nós nunca podemos esquecer, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se nós estivermos no barco e o Senhor estiver conosco no barco também, assim como foi com Pedro, né? Assim como foi quando eles estavam ali naquela grande tempestade e eles tiveram medo, né? Mestre, mestre, acorda, porque perecemos. O Senhor olhou a direção que vinha o vento e disse: mar, aquieta-te. Então eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, nesta noite, nesta manhã, nesta tarde, a hora que você estiver ouvindo, né? Que nós sempre deixamos uma brecha para estar entrando uma tempestade na nossa vida. E nós temos que aprender a olhar para os olhos da fé e não ficar procurando aonde não tem, nós já temos que ir direto na brecha. Porque quando nós abrimos a brecha, o inimigo entra e põe a pata porca dele e faz um estrago. Por isso que a Bíblia diz que o inimigo anda bramando como um leão, procurando a quem possa tragar. Mas a mesma Bíblia diz assim que os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem, os livra e os guarda. Né? Então é fácil da gente perceber e entender a palavra. Se o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, o livra e os guarda, então não é em volta de todo mundo, é daqueles que temem ao Senhor. Né? A própria palavra, o próprio texto, ele é bem claro. O anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem, o livra e os guarda. Então tem essas coisas, essas passagens, para nós estar citando, que são palavras-chave, né, para a nossa vida. É igual esse que acabei de ler agora, Romanos 8:31, que diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós, né? Mas por que ele disse isso, irmão Jaime?
É porque aqui no 28, ele diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Então, meus irmãos, sabemos, o apóstolo Paulo disse aqui aos Romanos, no capítulo 8, sabemos que todas as coisas cooperam, né? Ajudam, colaboram para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, né? Às vezes nós fica falando no grupo aqui, né? O chamado, o propósito. Tem muitas irmãs que têm o chamado de orar, outras têm o chamado de louvar, outras têm o chamado de pregar, né? Já pensou se todo mundo louvasse, quem pregaria? Né? Se todo mundo pregasse, quem louvaria? Se todo mundo pregasse e cantasse, quem oraria? Ia fazer oração. Então Deus tem o seu propósito para cada um, né? Pois aquele que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem chamados conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Senhor nosso Deus e nosso Pai, já estamos, Senhor, na Sua presença e de uma maneira especial eu venho apresentar aquelas pessoas que estão sendo perseguidas, às vezes perseguidas pela justiça sem nada dever, outras perseguidas com doenças que dinheiro nenhum consegue curar, às vezes uma simples tosse não cessa, às vezes um resfriado que nunca para, às vezes uma dor no peito, meu Pai, que a pessoa às vezes tem até vontade de pedir a própria morte. Tenha misericórdia, Senhor, visita aquela vida que pede por socorro. Não é por falta de recurso financeiro, não. Não é por falta da medicina, não. Mas é porque essa pessoa já tentou de tudo. Já tomou todo qualquer tipo de remédio que existe no mercado. Existe na farmácia, melhor dizendo. E não consegue curar. E em nome de Jesus eu apresento ela nas suas mãos. O Senhor sabe quem ela é, porque ela pediu que fosse apresentado a casa dela, a vida dela, a família dela. E esse problema que não cessa, que não para de maneira alguma. Mas em nome de Jesus, se ali tiver uma obra de macumbaria, uma obra de feitiçaria, se ali tiver uma alergia, se ali tiver uma infecção, uma inflamação, que vai bater em retirada agora. Vamos? Bate em retirada agora. Vamos? Você que recebeu um trabalho na boca do sapo, no cemitério, na encruzilhada, na água corrente, pega tudo que é seu agora. Vamos? Pega tudo que é seu agora e bate em retirada. Sai! Em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu creio que essa pessoa está curada, sarada e liberta em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém, Jesus. E creio que ela ainda vai testemunhar que está sarada, está curada, porque Jesus curou. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero agradecer ao Senhor, em primeiro lugar, por todos os irmãos e irmãs que estão aqui no grupo comigo, Deus. Quero agradecer ao Senhor, porque em todas as coisas somos mais que vencedores. O Senhor é Deus poderoso, Pai. E o Senhor é Deus poderoso para estar nos
ajudando nessa hora, Senhor, para que tudo corra bem e que todos ouçam a tua palavra e os teus conselhos e escrevam na placa dos seus corações, para que isso nunca seja esquecido, Deus, e que possa surtir o efeito que esperamos em Cristo Jesus, Pai. Eu te peço e humildemente eu te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Deus, conduza o pastor Jaime, Pai, a trazer a tua palavra. Seja o Senhor a falar por esse vaso, Senhor. Que o Senhor venha preenchendo todos os conselhos que necessitamos guardar no nosso coração, Pai. E que nunca venhamos a esquecer a tua vontade e o teu falar. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado.